Nesta aula, iremos aprender a utilizar o menu Fonte. Através do menu Fonte, conseguimos fazer formatações mais detalhadas, mais apuradas, formatações um pouco mais avançadas. Para exibir o menu Fonte, devemos selecionar a porção de texto que queremos editar. Com o botão esquerdo do mouse, clicar no menu Formatar, comando Fonte. Ao clicarmos no comando Fonte, nos é exibida então a janela de diálogos Fonte. Essa janela é composta por 3 guias: a guia Fonte, espaçamento de caracteres, efeitos de texto. Vamos iniciar então pela guia Fonte. A guia Fonte contém os seguintes comandos. Comando Fonte especifica a fonte do texto selecionado. Na caixa Fonte, selecione uma fonte de sua escolha e observe o resultado da sua escolha na caixa de visualização. Temos também o comando Estilo da fonte, que nos permite escolher entre normal, itálico, negrito, negrito itálico. Temos também a caixa Tamanho da fonte. O ideal é escolhermos fontes a partir de 7 pontos. Menor que isso, fica quase impossível visualizar um documento impresso ou até mesmo no monitor sem o recurso de zoom. Escolha o tamanho da fonte de acordo com a necessidade do seu projeto e visualize a mudança na caixa de visualização. Temos também o comando Cor da fonte. Clicando no drop-down Cor da fonte, escolha a cor que lhe agrada ou que seja a necessidade do seu projeto. Estilo de sublinhado. Podemos sublinhar um texto com qualquer tipo de linha existente na caixa Estilo de sublinhado. Ao escolher a caixa Estilo de sublinhado, nos é liberado também o comando Cor do sublinhado. Se deixarmos em automático, a cor será escolhida pelo próprio programa. Porém, podemos escolher uma cor que nos agrade. Para contrastar, irei escolher a cor vermelho e visualizar na caixa de visualização. Temos também alguns efeitos que podem ser adicionados ao texto. Vamos descrever então esses efeitos para que possamos entender e também visualizá-los. O efeito taxado desenha uma linha sobre o texto selecionado. O efeito taxado duplo desenha uma linha dupla sobre o texto selecionado. O efeito sobrescrito posiciona o texto selecionado acima da linha base e o altera para um tamanho de fonte menor. Sobrescrito tem o mesmo efeito, porém o texto vai para baixo. Esses dois efeitos, sobrescrito e subscrito, servem para utilizar em números, por exemplo, que são elevados a uma determinada potência. 2/2, por exemplo, né? O efeito sombra coloca uma sombra atrás do texto. O efeito contorno exibe as formas externas e internas de cada caractere. O efeito relevo faz com que o texto selecionado pareça estar destacado em relevo na página. O efeito baixo relevo faz com que o texto selecionado pareça estar impresso ou prensado na página. O efeito versalete formata o texto selecionado em minúsculas, com letras em caixa alta e diminui o seu tamanho. A formatação de versalete não afeta números, pontuação, caracteres não alfabéticos ou letras maiúsculas. O comando Todas em maiúsculas coloca todo o texto selecionado com letras maiúsculas. O comando Oculto impede que o texto selecionado seja exibido. Para exibir o texto oculto, no menu Ferramentas, clique em Opções e na guia Exibir, marque a caixa de seleção Texto Oculto. Todas essas modificações podem ser visualizadas na caixa de visualização. Irei ativar alguns efeitos para visualizarmos na caixa de visualização. Notem que a caixa de visualização se modifica à medida
que selecionamos cada efeito. A guia espaçamento de caracteres contém os seguintes comandos. Comando dimensão. Expande ou compacta o texto vertical ou horizontalmente a uma porcentagem de seu tamanho atual. Digite ou selecione uma porcentagem Note na caixa de visualização que o texto é expandido de acordo com as suas escolhas. O comando espaçamento aumenta ou diminui o espaço entre os caracteres. Digite ou selecione um valor na caixa por. O comando posição eleva ou rebaixa o texto selecionado em relação à linha base. Digite ou selecione um valor na caixa por. O comando kerning ajusta automaticamente o espaço entre determinadas combinações de caracteres para que a palavra inteira apresente um espaçamento mais regular. Porém, esse comando só funciona com fontes TrueType ou fontes Adobe Type. Na caixa Efeitos de texto, podemos aplicar alguns efeitos interessantes ao texto selecionado. No comando Animações, encontramos Nenhum, que serve para remover efeitos de texto previamente aplicados. O comando Letreiro Luminoso envolve o texto com letras brilhantes, com letras luminosas. O comando Segundo Plano Intermitente permite o texto ser envolvido em uma tarja preta que se alterna para uma tarja branca. Textos em fagulhas, tracejado preto em movimento, tracejado vermelho em movimento e tremido. Todos esses efeitos são aplicados ao texto simplesmente com um clique de mouse. Todos os efeitos podem ser visualizados previamente na caixa Visualização.